Sejam bem-vindos a mais um EvaCast e hoje, no nosso terceiro episódio, eu tenho a honra de ter aqui com a gente dois dos grandes profissionais que a gente tem aqui no Centro Médico Eva e eu quero apresentá-los a vocês para a gente falar sobre um tema muito gostoso que é a nutrição e performance e como elas caminham juntas. Eu tenho aqui a doutora Natália Chiguchi, que é nutricionista, formada pela PUC Campinas, especialista em emagrecimento e metabolismo, onde atua na área de equilíbrio metabólico e nutricional, é mãe da pequena Helena e esposa do Dr. Danilo Chiguchi, nosso diretor médico aqui na Eva. E eu tenho a honra de ter aqui também conosco, né, Natália? Com certeza. Paulo Loureiro, fisiologista clínico, personal trainer e professor de educação física, especialista em nutrição e performance e é o profissional que aplica aqui na Clínica Eva o famoso teste da ergospirometria que tanta gente tem demonstrado interesse e tem vindo prestigiar o seu trabalho, o nosso trabalho, né, Paulo? Sim. Realizando aqui os exames. Então, para começar esse papo, eu vou começar com você, Natália. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua visão, o que você acha, como você vê, né, como uma profissional da área de nutrição, qual é a importância de adaptar a alimentação aos objetivos individuais de cada paciente, porque eu entendo que cada paciente chega com uma expectativa no consultório, às vezes até para uma primeira consulta com nutricionista, né? E como que a gente entende a importância dessa adaptação para cada indivíduo, para cada pessoa? Sim. No consultório a gente vê bastante pessoas procurando emagrecimento e acham que é só contar calorias, né? Mas o processo de emagrecimento vai muito além do que só cortar calorias. É uma reunião de vários fatores que influenciam no emagrecimento da pessoa e cada pessoa tem sua individualidade. Por isso que é importante a gente saber escutar o paciente, saber qual é o seu objetivo e entender o corpo dele. Não adianta só ele querer perder 3 quilos de gordura, sendo que às vezes ele está ganhando 1 quilo ali na balança, mas é 1 quilo de massa muscular. E às vezes ele acaba ficando frustrado por não entender o seu corpo, o seu metabolismo. Então nós aqui profissionais, nós estamos aqui para auxiliá-los da melhor maneira e mostrar que a nutrição com a ciência mostra o resultado perfeito para eles conseguirem chegar no emagrecimento. Cada pessoa tem sua individualidade, isso é fato, tem suas preferências alimentares, tem sua rotina e a dieta tem que ser o que funciona para aquele indivíduo. Não adianta nós passarmos um protocolo de emagrecimento de gaveta, sendo que a pessoa não vai ter resultados e vai ser extremamente frustrante. Por isso que é muito importante nós termos exames, alguns exames que temos aqui na Clínica Eva, para a gente amparar e dar resultados reais para essas pessoas, né? Trabalhar com resultados reais, para elas não se frustrarem, não ser mais uma tentativa, mas ser uma solução e que seja duradouro, que ela consiga levar com eficácia. Eu ia falar exatamente isso, Natália, né? De ter essa durabilidade, porque eu acho que o emagrecimento, ele é uma mudança de hábito, estilo de vida e por aí vai. E se a gente focar só no peso da balança, eu acho que há alguns anos atrás era só esse o foco, né? Quanto a pessoa pesa, não olhando mais a fundo, com exames mais detalhados para a gente entender o corpo desse paciente e até mesmo as taxas, né? Que ele apresenta, e é o que traz a durabilidade, né? A permeabilidade. Com certeza. Dessa conquista, porque é uma conquista, né? Conquista. Você ter um corpo que você deseja, você conseguir alcançar um objetivo de saúde em primeiro lugar e estético, físico, por que não, né, Paulo? Com certeza. Uma das coisas que é muito legal de a gente linkar, porque muitos profissionais têm essa dúvida e não entendem a respeito disso. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, a primeira dúvida que vem é: personal ou nutrição? Qual que eu vou fazer primeiro? Verdade. E aí quando os dois começam juntos, aí começa aquele duelo. Mas eu sigo o que minha nutricionista está orientando, eu sigo o meu personal. E sempre fica esse duelo. E aí, durante muito tempo, eu pesquisei a respeito disso e não entendia onde a gente deveria começar. E aí hoje, eu posso dizer com 100% de certeza, um exame vai te orientar qual é a melhor forma, qual é o melhor método. E os dois vão trabalhar em comum. Então, isso é essencial para a gente conseguir fazer um projeto duradouro. Maravilhoso, excelente, muito bom.
Muito bom mesmo. E ouvindo de vocês, né, profissionais tão capacitados, eu acho que isso dá um direcionamento para quem está buscando melhorar não só o corpo, não só a estética, mas a performance, a saúde e por aí vai. E Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. A performance, claro, é influenciada diretamente pela nutrição e pelo metabolismo. Você já fez uma menção aqui de um exame ou alguns exames que a gente pode fazer para mapear isso. Mas, no geral, como que a gente pode melhorar a performance com uma dica assim simples, que todo mundo pode fazer? A base de tudo é o condicionamento. Entender qual é o condicionamento físico dessa pessoa que vai conseguir fazer a gente gerar um protocolo que vai ser adequado a ela. O problema é quando a gente pensa em condicionamento, a gente pensa no condicionamento geral. Mas eu preciso entender qual é o condicionamento do coração, do pulmão, do músculo, do cérebro. Tudo isso tem que ornar para funcionar bem. Se um estiver muito forte e o outro fraco, a gente não tem resposta. E aí a gente fica procurando onde que está o problema e não encontra. E pode até ter danos, né? Muito graves. Lesões vêm a partir disso. As pessoas querem começar com força total e não sabem em que nível estão. É como se eu falasse para você, vamos subir um prédio, mas em que andar eu estou para saber até onde eu posso chegar? Eu preciso ter essas análises para poder fazer um protocolo melhor. Mais consciente, né? Exatamente. Mais direcionado e aí sim mais personalizado, que é o que a gente fala muito aqui na Eva, né? Sobre essa personalização de programas, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que um exemplo prático, né? Por exemplo, eu comecei a treinar, assim, duro há uns 5 anos atrás, treinar de verdade, há 5 anos. E claro que nesses 5 anos eu tive uma evolução muito nítida. E é legal porque o corpo demonstra que tem memória, né? A gente vai percebendo como a gente vai melhorando etapa por etapa. E não é uma construção que acontece do dia para a noite. Só que envolve hábitos. Eu, por exemplo, né, por uma questão pessoal, eu decidi parar de beber. Então, hoje eu não bebo nada com álcool. E isso melhorou muito. Não só a minha performance, mas como os meus resultados. Né? Alimentação, eu sempre fiz uma alimentação teoricamente adequada. Mas quando a gente começa a fazer um programa nutricional com acompanhamento profissional, muda muito, muito. Às vezes aquele detalhe, né, de quem treina há bastante tempo, né, aquele pequeno ajuste em massa magra versus gordura corporal, você consegue demais na nutrição. Então, minha opinião, por experiência própria, é que caminham juntos com toda certeza e esses ajustes, eles são essenciais para que a gente chegue no nosso objetivo, né? Eu acho que é nessa linha. E claro que ter um diagnóstico correto, ele muda completamente e acelera essa etapa. Tô certa? Sim, com certeza. A gente trabalhar com achismos é muito difícil, né? A gente vir com o paciente com a solução e conseguir mostrar nos exames aonde ele precisa melhorar e aonde está o problema ali do metabolismo dele, do corpo dele, entender e mostrar para ele como é esse processo, que não é só entrar em dieta. Ele precisa entender o corpo dele para não causar essa frustração no final. E é possível, mas nós temos instrumentos para isso, né? Com grande eficácia. Então a gente trabalhando assim, os dois juntos, né? Tanto o educador quanto o nutricionista, o fisiologista, o resultado é 100%. É 100%. A dedicação do paciente, claro, né? Precisa, mas eu acho que o caminho fica muito mais aberto e muito mais versátil para o paciente conseguir enxergar, né, que é possível acontecer, que é possível ser duradouro, mas ele também tem que passar a entender o corpo dele, o metabolismo dele, como tudo isso funciona na rotina dele. E isso através de alguns exames, sim, né? Exames que inclusive a gente tem aqui no Centro Médico Eva, né, já aproveitando. A bioimpedância, eu acho que é o exame de entrada, me corrija se eu estiver errada, mas a bioimpedância... Fala um pouquinho, Natália, você quer mais... Eu acho que é como se fosse um divisor de águas, né? Todo mundo que vai entrar em dieta, eu acho que é muito válido fazer esse exame. É um exame acessível, as pessoas conseguem fazer aqui na clínica. E não é só uma balança que você sobe e tem o peso. A bioimpedância, ela te mostra só massa muscular, retenção de líquido, né? E gordura. Então, todo esse aparato que o exame te traz, a gente consegue mostrar para o paciente, olha, aonde eu preciso te dar mais carboidrato, mais proteína, e mostrar para o paciente como que está o corpo dele naquele momento, né? Porque o metabolismo diz muito sobre o estado do paciente, sobre as dietas doidas que eles acabam optando por fazer
sufoco, quero emagrecer 3 quilos em 20 dias, e aí o metabolismo está respondendo nesse exame, né? Como nos outros também que nós temos aqui. Mas e aí você faz a leitura desse exame. Com certeza. Todo o plano alimentar é feito em cima desse exame. Como da calorimetria, como da ergospirometria, eles são feitos baseados nesses exames. Paulo, fala um pouquinho da calorimetria indireta pra gente. Quando a gente vai falar de nutrição, é essencial saber quanto que o nosso corpo consome de calorias. Existem alguns questionários que os nutricionistas utilizam para conseguir mensurar isso. O problema é que isso sempre vai ter oscilações. Hábitos diários, cafeína, tudo que a gente faz acaba mexendo com o metabolismo. A calorimetria, ela vai medir através do consumo de oxigênio quanto que a gente está gastando real. Então, a nutricionista vai ter um valor ali muito mais próximo do que ela precisa e a parte mais essencial. A gente consegue estimar a idade metabólica dessa pessoa. Uau. Então, às vezes a pessoa tem 20 anos, mas já está nos 40 com relação à idade metabólica. O nutricionista não consegue estimar isso. E com esse exame a gente consegue ter precisão e intervir. Uma coisa que as pessoas não sabem também sobre emagrecimento. Problemas respiratórios afetam o emagrecimento. E o exame consegue constar isso também. Nossa, isso é maravilhoso, porque te dá uma visão global e geral da condição de saúde e da causa. Porque eu não acredito em nenhum tratamento se a gente não combater ali a causa. Eu, né, como profissional de saúde, que estou atuando aí há bastante tempo também, eu sempre foquei na causa, né, dentro do meu segmento, claro. Mas é muito bom ouvir isso de vocês, profissionais, dessa área de emagrecimento. Porque emagrecimento é sempre aquela dúvida, né, que o paciente, mas será que vai resolver? O que eu mais escuto, sim, mas será que isso resolve? Mas será que isso vai funcionar para mim? Sim. E aí quando a gente tem um mapeamento personalizado, sabendo exatamente como que tá esse terreno, né, esse corpo, eu acho que a assertividade é muito melhor. É que a gente não trabalha no achismo, né? A gente consegue apontar para ele aonde que está o problema ali, né? Isso é muito mais fácil. Durante uma consulta, mesmo que você suponha que seja ali o problema, você não consegue mostrar para ele no papel um laudo, né? Verdade. E os exames trazem tudo isso. E é o que a pessoa precisa escutar para passar a entender também o processo. Maravilhoso. Paulo, fala sobre a ergospirometria. É o exame mais solicitado aqui na clínica. Todo mundo manda mensagem, mas como que é? Por quê? O que já me falaram desse exame, eu quero fazer. Mas eu quero que você detalhe pra gente, falando bastante sobre esse exame pra gente entender mesmo hoje. Esse é um dos exames de ouro. Inclusive, muitas pessoas não têm acesso a entender qual é a função dele ou por que faz isso. Mas uma coisa que eu estava, inclusive, conversando na hora de vir para cá. Se a gente pegar os filmes mais recentes que têm saído de ação, vai ter ergospirometria em todos os filmes. Porque as pessoas já estão apontando isso como essencial para a gente entrar na prática esportiva. Lembra que eu falei no começo? É um sistema entre coração, pulmão, músculo e cérebro funcionando. Como que eu avalio isso? Através da ergospirometria. Então, eu posso ter problemas respiratórios, posso ter problemas cardíacos, ou então, simplesmente, não ter um condicionamento propício para isso. Então, quando a gente fala em treinamento, as pessoas pensam, é só ir para academia e está tudo certo. Não, eu preciso treinar meu corpo separadamente em cada um dos níveis. Treinando isso da forma adequada, a gente tem resultados excelentes. Por isso que trabalha tão detalhado na performance. Exatamente. Porque você melhora as condições em todos esses níveis. Eu já quero fazer, tá? Já vamos marcar. E o bom é que aqui na Clínica Eva, nós somos os únicos na região, em toda essa região aqui, que fazemos esse exame. E com o melhor profissional, com certeza, do Brasil, que é você, Paulo. Parabéns, Obrigado. Viu? Muito feliz de ter você aqui com a gente nessa parceria, realizando esses testes aqui, né, Natália? Com certeza. Muito bem. Bom, se a gente junta todos esses exames, né? Bioimpedância, calorimetria, a ergospirometria, como que é feito esse trabalho? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, até para quem está ouvindo a gente entender como que a gente faz aqui na Clínica Eva, já que a gente tem o nosso programa personalizado de emagrecimento e performance, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Para mim é muito bom quando eu recebo esses exames e o paciente topa fazer eles, porque o Paulo, ele faz toda a interpretação e mostra para mim. Porque é claro que o nutricionista, ele sabe da área dele, mas o Paulo tem muito a agregar.
Então, quando a gente vem para a realização desse exame junto com o plano alimentar, é maravilhoso, porque você consegue ver da onde que está vendo a queima de gordura do paciente, se ele está usando a gordura como substrato para o emagrecimento, se está tendo algum probleminha no metabolismo dele. Então, todos esses exames são um divisor de águas na hora de você montar o plano alimentar individualizado. Porque não adianta a gente montar um plano alimentar individualizado para o paciente sem a ajuda desses exames, sendo que o paciente às vezes omite muita coisa, ou às vezes faz nem lembra. Às vezes acorda um dia querendo fazer jejum intermitente sem necessidade e sem saber como que funciona mesmo o corpo dele. Então é extremamente prejudicial no emagrecimento. Às vezes a pessoa para de comer para poder emagrecer mais rápido, sendo que o corpo dele está pedindo, coma por favor para eu emagrecer. Preciso de nutrientes. Exatamente. Então assim, o corpo, as pessoas precisam entender que o alimento é um substrato, é um combustível para o nosso corpo. Tanto para emagrecer, quanto para ganhar massa muscular, mas você tem que saber que tipo de combustível você vai colocar dentro dele. Então, toda estratégia alimentar é feita em cima desses exames. E sem os exames em mão, é claro que é possível fazer, mas não tem a mesma qualidade. Precisão, exatamente. Eu acho. Você não consegue dar, é muito sugestivo, você fica cheio de achismo, né? Você fala, pode ser que melhore, pode ser que ajude, mas não, ali com os exames em mãos você vai falar pra ele, você vai ter resultado se você fizer isso. Aqui está seu problema, o seu corpo está te mostrando isso. Então o plano alimentar individualizado junto com os exames, junto com o fisiologista, é outra oportunidade que a pessoa tem de emagrecer, mas com propósito, né? Com uma duração, a pessoa consegue ficar mais inspirada, ela vai ter resultados duradouros e ela vai acreditar no processo, porque ela vai estar entendendo o corpo dela. Mas é muito importante a gente ter esses exames em mãos para saber o quanto de carboidrato, o quanto de proteína, o quanto de gordura que esse paciente precisa para ter resultados reais. Pessoal, essa é a novidade que eu tanto queria contar para vocês. Eva Nutrition é uma marca que mora no meu coração e a gente criou, né, essa marca com produtos de alta qualidade, essa é a nossa prioridade. Hoje a gente tem a creatina 100% pura da Eva Nutrition e ela é super diferente. Você toma, né, doutor Danilo? Eu sou muito fã. Olha como dissolve, gente. É um produto maravilhoso, não fica grumo nenhum. Fácil de tomar. Branquinha, super fininho o pó e não tem gosto de nada, é maravilhoso. Muito bom. Para adquirir a sua creatina da Eva Nutrition, entre em contato com o nosso WhatsApp, nosso time vai te atender super bem, vai sanar todas as suas dúvidas e enviar para sua casa. Paulo, e sobre esses exames? Porque a Natália começou a falar aqui, me veio assim... que a gente pode mapear algumas doenças que o paciente ele tem e ele não sabe. Então, uma das coisas que é muito interessante a gente falar é, quando a gente pensa em emagrecimento e ganho de massa muscular, uma conta que é muito provável que as pessoas deveriam fazer e não fazem é quanto que eu pago por quilo de emagrecimento? Quanto que eu pago por quilo de massa muscular? Então, só uma média, para a gente emagrecer, eu chego a gastar de 1.000 a 1.800 por quilo que eu estou perdendo. Massa muscular pode passar dos R$5.000. E aí as pessoas começam com protocolos prontos, como ela mesma acabou de citar, sobre jejum intermitente, às vezes Monjaro, entre outros tratamentos, sem saber qual que é a necessidade real. Se eu faço um tratamento desse e eu não vou lá na âncora, onde é o problema real, eu acabo agravando aquele problema e uma hora eu vou estabilizar e não tenho mais como sair. E a pessoa sai do tratamento. A cada 10 pessoas, 7 saem da academia nos primeiros 3 meses. Verdade. E só 10% de 100 vai continuar na academia durante um ano. Então, é assustador esse número. Se a gente vem com tratamento incisivo, a gente consegue avançar e tratar tudo no foco, onde é o problema. Então, a gente sabe onde vai acontecer e começa a tratar. Não, eu acho que assim, o melhor de tudo é emagrecer com saúde. Porque é isso que é o grande problema, né? É emagrecer e ficar sem saúde. A gente vê muitos casos assim. As grandes desistências de academia estão relacionadas a lesões ou problemas de saúde. As pessoas param de fazer dieta, param de treinar por problemas de saúde. E isso muitas vezes atrelado ao treinamento inapropriado ou à nutrição inadequada. Uma pessoa que está se alimentando menos do que deveria vai ter uma queda de imunidade. Uma pessoa que está comendo mais sem perceber acaba tendo problema também. Então a gente precisa entender e ir direto no foco. Nossa, perfeito. É bem individual e personalizado mesmo, né, gente? Com certeza. Isso que é mais legal. E é o que a gente trabalha aqui, né?
Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Natália, vou pedir para você falar um pouquinho sobre o nosso programa exclusivo de emagrecimento aqui da Clínica Eva, baseado, claro, em tudo que a gente conversou aqui. Claro, o nosso programa de emagrecimento ele é multidisciplinar. Nós contamos com nutrólogos, médico, nutricionista, psicólogo, fisiologista, todo um aparato para conseguir te atender no emagrecimento. Então a pessoa fica assistida a todo momento, não é aquele processo de emagrecimento que a pessoa, eu vou pegar essa dietinha aqui de gaveta e vou tentar fazer por conta e perder uns 3 quilinhos. Não, aqui a pessoa é atendida desde o primeiro momento, é assistida, realização de exames, para ver como está vitaminas, minerais, para ver o estado de saúde dela real e ela conseguir ser bem amparada. Porque não adianta a pessoa começar um processo de emagrecimento sem um exercício físico, só fazendo uma dieta, ou só passando com o médico fazendo exames de rotina, que isso não é. Ou só tomando Monjaro. Não adianta. Pode até usar. Que a gente vê muito, né? Não, pode usar. A gente, inclusive, inclui aqui. certeza. A gente trabalha com Monjaro, não somos contra, não é isso. Sim, é um instrumento. A gente só é contra essa generalização, né? Essa coisa massificada. Exatamente. Nós trabalhamos com estratégias, né? Então, se o paciente quer mudar a qualidade dele de vida, ou quer melhorar a performance, até mesmo o sono. Tem muitos pacientes que se queixam que não dormem bem, querem melhorar a alimentação, exercício físico para ter melhora de sono. Então, aqui nós cuidamos do seu problema, né? Aqui, você vem aqui e a gente resolve a sua dor. Eu falo para todo mundo que me pergunta, mas como que é esse programa de emagrecimento da clínica? Eu falo que é uma jornada. Uma jornada. Porque é uma jornada onde você vai ter uma imersão mesmo. Sim. E aqui com profissionais, né, da nossa clínica, profissionais que foram selecionados com todo cuidado, com todo carinho, com toda a responsabilidade, é uma coisa que eu falo desde o começo, né? E a gente faz todo esse check-up, essa avaliação profunda para entender como que a gente vai personalizar todo o tratamento e acompanhar todos os resultados desse paciente. Então não é mandar uma caixa para sua casa com uma balança, com suplementos gerais que todo mundo toma igual, né? E achar que você vai emagrecer e ficar bem de saúde por isso. Não é isso que a gente vende aqui. A gente vende realmente o quê? É uma jornada imersiva com os melhores profissionais que a gente tem no mercado, que a gente buscou ter aqui no nosso centro médico, para entender o teu corpo e começar toda essa condução, né? Como a Natália falou, com o psicólogo, a nutricionista, o Paulo, fisiologista, fazendo todo esse mapeamento, ajudando a gente a entender o teu corpo e direcionando para os tratamentos que são cabíveis. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Exatamente. Considerações, gente. Quero ouvir um pouquinho, Paulo. Entrando nesse detalhe da Monjaro, é uma coisa muito interessante porque todo mundo tem receio do Monjaro, tem as pessoas que ainda têm medo, tem pessoas que falam, eu quero tratamento, ponto. Já chega na clínica falando, eu quero Monjaro agora. Sim. E a questão do Monjaro é um dos melhores medicamentos que foi criado nos últimos tempos. Com certeza. Só que existe até alguns estudos apontando hoje que dentro de um ano, se você não fizer um acompanhamento completo, com treinamento, com nutricionista, você acaba engordando e às vezes até aumentando o que você já estava anteriormente. Uhum. Então, se você vai investir nisso, faça um tratamento completo com uma equipe que vai te assessorar do começo ao final. Porque vender o produto vai ser fácil, Verdade. mas fazer um tratamento... Compra em qualquer lugar, né? Exato. Vai tomar em qualquer clínica. Eu acho que essa Mas... assessoria durante o processo faz toda a diferença, porque o paciente ele está investindo, ele está confiando no processo, mas ele mesmo não sabe o que ele está fazendo. Então, sem direcionamento de qualquer profissional junto nesse momento, para ele vai ser frustrante, porque no momento inicial ele vai até perder peso, mas depois é o que o Paulo falou, ele retorna e às vezes até mais. E é mais uma frustração, é mais uma perda que ele tem, né? E aí ele não confia no processo. Então, na verdade, é o direcionamento dele que está errado, né? Porque o caminho a gente mostra, né? Mas ele tem que estar disposto a estar andando junto com a gente, pra gente mostrar qual que é o melhor caminho para ele. Muito bem. Bom, alguma consideração final que vocês querem fazer? Paulo, eu queria deixar aqui um espaço aberto para você falar um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Não só aqui na Clínica Eva, mas o seu trabalho de uma forma geral, nesse mundo esportivo. Quando a gente vai falar em avaliação física, a gente sempre pensa em impedância, a gente sempre pensa no condicionamento do músculo ali. E nesses últimos anos, a gente com mais de 40 mil avaliações físicas, a gente montou uma estrutura de avaliações e a gente consegue ter todas as respostas que a gente precisa para entender aquele paciente. Então, fazendo esses exames, a gente consegue mandar para todas as equipes, para toda parte da equipe, quais são as melhores intervenções que a gente precisa fazer, ou então, às vezes, a gente precisa sair do protocolo para alguma outra especialidade, a gente vai encaminhando e a gente vai direcionando para isso.
E um convite que eu tenho para o público que quer participar de um treinamento de verdade é: todo mundo conhece alguém que é viciado em academia, que não falta, que treina de jeito nenhum, ele falta porque para aquilo é extremamente importante. Mas por que algumas pessoas não treinam de jeito nenhum? Porque algumas pessoas dizem que nunca vão treinar e que não nasceram para aquilo. Porque a gente precisa entender até que nível essa pessoa deve treinar. Entender qual é o nível de estímulo que a gente deve causar nesse paciente é essencial para que ele permaneça. Porque quando a gente gerar esse prazer nele, nunca mais ele sai. Eu costumo fazer e falar isso para todo mundo. É igual escovar os dentes. Eu posso estar mega atrasado, mas eu não saio de casa sem escovar os dentes. Mas treinamento, por que não é igual? Porque muitas das vezes a gente fica modulando em treinar pouco ou treinar mais do que deveria. E aí a sensação de prazer não é estimulada da forma adequada. Então é isso que a gente convida aqui na Clínica Eva, para que esse paciente tenha essa sensação e aprenda a amar para o resto da vida e nunca mais abandone o treinamento. Maravilhoso, adorei. Natália, Eu suas também, considerações finais. eu acredito em tudo que o Paulo falou, acho que a união dos nossos trabalhos faz toda a diferença, e toda essa modulação de exercício é a modulação também dentro do hábito alimentar do paciente. Às vezes ele está fazendo uma dieta que não é para ele, que não está dando resultados e não vai favorecer em nenhum momento o metabolismo dele. Então aqui na EVA a gente olha com outro olhar para o paciente, a gente vê onde está essa deficiência, onde está esse problema do paciente, junto com todas essas realizações de exame multidisciplinar, e nós conseguimos atender o melhor caminho para ele conseguir chegar no resultado dele, duradouro, com eficiência e com ciência, né? Não trabalhar mais com achismos, né? Mas uma solução para a vida duradoura dele. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu tenho certeza que vai colaborar com muita informação para o nosso público, né? Informação de qualidade, onde a gente trouxe aqui temas importantes, né, de saúde, de performance e emagrecimento. Então, quero muito agradecer a participação de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. E se você busca emagrecimento e quer qualidade de vida, uma vida com mais saúde, energia, e está fazendo da forma correta, né, como a gente viu aqui hoje, entre em contato com a gente. Aqui no Centro Médico Eva, a gente pode te ajudar nessa conquista e para que essa conquista seja muito duradoura. Um abraço e até o próximo episódio.